Olá, boa tarde a todas e a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente, falando sobre as minhas experiências em sala de aula. Hoje eu gostaria de dedicar o vídeo ao 7º ano A e B do Colégio Einstein aqui da cidade de Umas, Goiás. Bom, hoje os meus discentes me sugeriram falar um pouquinho sobre depressão e suicídio entre os jovens. Tema de extrema relevância no meio social para podermos compreender minimamente quais são as aflições e as angústias que esses jovens estão vivenciando. Pois bem, eu não sou da psicologia, eu não sou da psiquiatria, então eu vou fazer algumas reflexões que eu entendo que leva esse jovem ficar depressivo, né, e consequentemente buscar o suicídio enquanto uma saída para essa depressão. Poderia falar aqui de filosofia, poderia falar de modernidade líquida, poderia falar de um presentismo contínuo, mas eu vou fazer só algumas reflexões que eu tenho sobre esse tema. Bom, a depressão ela é uma doença que nos acompanha há muito tempo na sociedade e ela é tratada muitas das vezes ainda como uma doença secundária. Muitas das vezes as pessoas acham que nem depressão seja doença. Vejo que esse pensamento é um pensamento totalmente ingênuo sobre a depressão. A depressão é uma doença, sim. A depressão não é frescura da pessoa. A depressão ela é uma doença que necessita que as pessoas busquem ajuda. Que as pessoas busquem uma ajuda para tentar se libertar desse processo depressivo. Entre os jovens, acredito que a depressão ela pode ser um pouco mais comum devido à pressão que eles sentem de se inserir em algum grupo, a pressão que vem de casa por obtenção de resultados escolares, a depressão por uma cobrança intensa que eles têm dentro da sociedade. E é difícil a gente entender que um jovem tenha depressão, porque a vida deles, nessa idade, entre 15 e 22 anos, 24 anos, parece que a vida deles são uma vida de descoberta, são uma vida de alegria, né? Mas acredito que é bem ao contrário essa ideia, né? A pessoa ela não fica depressiva porque ela quer, isso é externo ao indivíduo, né? Evidentemente que tem alguns fatores patológicos, são internos, que ajudam a desenvolver depressão, mas na grande maioria das vezes a depressão ela é um processo da sociedade moderna que é de exclusão, é de cobrança, é de pressão intensa. E isso pode levar a pessoa a cometer um suicídio. Também nós não discutimos sobre suicídio aqui no Brasil, nós dificilmente falamos de índice de suicídio, dificilmente nós falamos sobre a causa do suicídio, nós preferimos ficar no senso comum que o suicídio é uma covardia, que o cara não aguentou, mas a gente não tem muitas pesquisas científicas, ao menos eu desconheço algumas pesquisas científicas que tratam das causas e os números de suicídio aqui no Brasil. Em 2014 nós tivemos quase 3.000 casos de suicídio aqui no Brasil, números que são encobertos pela alta taxa de homicídios cometidos entre jovens. Então, é meio que um silenciamento do suicídio aqui no Brasil nas pesquisas científicas. Espero que alguém escreva sobre isso para nos ajudar a pensar. Então, eu relaciono depressão e suicídio entre os jovens a rápido acesso à informação, a uma intensa cobrança e pressão social para que esse jovem obtenha resultados expressivos, incompreensão social de algumas aflições que são da própria idade, né, que esses jovens estão passando, entre 15, 22, 23 anos. Então é um conjunto de coisas que vão proporcionar um sentimento de angústia e aflição perante esse jovem, levando o mesmo a ter depressão e, consequentemente, algumas vezes, em alguns casos, ele tirar a própria vida e ainda ser mal compreendido. Então, acredito que é necessário que nós, professores, fiquemos atentos sobre os comportamentos angustiantes que os nossos discentes têm, as aflições que eles têm, né? O processo que eles vivem é um processo de uma pressão muito intensa e isso vai abalar emocionalmente os nossos discentes, né? Então fica aqui a minha reflexão. Acredito que o suicídio e a depressão entre os jovens elas caminham de mãos dadas e tratadas muitas das vezes essas duas perspectivas de maneira secundária. Algumas pessoas relacionam
relacionam com frescura, depressão, suicídio, a covardia, mas é muito mais profundo do que imaginamos, entende? Então, acredito que é necessário uma atenção maior por parte do corpo docente relacionado às ações e às atitudes que os nossos jovens estão tendo, porque é um problema que só tende a crescer. Nós aqui em números absolutos, no Brasil, entre 2002 e 2016, nós tivemos um aumento de 60% do suicídio. Nós ainda estamos abaixo da média, que é de acordo com a ONU, a média mundial, mas nós estamos em franco crescimento nos suicídios aqui no Brasil, principalmente entre os jovens de 15 e 29 anos. Problemas ligados à depressão, ao uso de drogas, ao bullying, esses elementos todos, eles vão desencadear uma sequência de suicídio entre os jovens, né? O abuso de drogas, o abuso de álcool, um abuso não o abuso simplesmente de drogas, né? O uso desenfreado de drogas vai levar a isso, né? Somado-se à baixa idade, somado-se à pressão que eles sofrem, tudo são problemas que nós devemos evidenciar e trabalhar e discutir, principalmente discutir sobre. Então fica aqui minha reflexão, um abraço, até mais.